Decreto número 7.788, de 15 de agosto de 2012, regulamenta o Fundo Nacional de Assistência Social, instituído pela Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, e dá outras providências. A Presidenta da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84, caput, inciso 4, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, decreta: artigo 1º. O Fundo Nacional de Assistência Social, FNAS, Fundo Público de Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil, instituído pela Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, tem como objetivo proporcionar recursos para cofinanciar gestão, serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social. Artigo 2º. Caberá ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, enquanto órgão responsável pela coordenação da Política Nacional de Assistência Social, gerir o FNAS, sob orientação e acompanhamento do Conselho Nacional de Assistência Social, CNAS. Parágrafo 1º. A proposta orçamentária do FNAS constará das políticas e programas anuais e plurianuais do Governo Federal e será submetida à apreciação e à aprovação do CNAS. Parágrafo 2º. O orçamento do FNAS integrará o orçamento do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Artigo 3º. Constituem recursos do FNAS: Inciso 1. Os consignados a seu favor na Lei Orçamentária Anual. Inciso 2. As receitas provenientes de alienação de bens móveis ou imóveis da União destinados à assistência social. Inciso 3. As receitas provenientes de aluguéis de bens imóveis da União destinados à assistência social. E, inciso 4, outras fontes que vierem a ser instituídas. Parágrafo único. Poderão ser realizadas descentralizações internas e externas para o FNAS nos termos do Decreto nº 825, de 28 de maio de 1993, para atender despesas com serviços, programas ou projetos de assistência social de que trata o inciso 2 do caput do artigo 12 da Lei nº 8.742, de 1993. Artigo 4º. Os recursos repassados pelo FNAS destinam-se ao: Inciso 1. Cofinanciamento dos serviços de caráter continuado e de programas e projetos de assistência social, destinado ao custeio de ações e ao investimento em equipamentos públicos da rede socioassistencial dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Inciso 2. Cofinanciamento da estruturação da rede socioassistencial dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluindo ampliação e construção de equipamentos públicos para aprimorar a capacidade instalada e fortalecer o Sistema Único de Assistência Social, SUAS. Inciso 3. Atendimento em conjunto com estados, o Distrito Federal e os municípios às ações assistenciais de caráter de emergência. Inciso 4. Aprimoramento da gestão de serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social por meio do Índice de Gestão Descentralizada, IGD, do SUAS, para a utilização no âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, conforme legislação específica. Inciso 5. Apoio financeiro às ações de gestão e execução descentralizada do Programa Bolsa Família pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, por meio do Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família, IGD, conforme legislação específica. Inciso 6. Pagamento, operacionalização, gestão, informatização, pesquisa, monitoramento e avaliação do benefício de prestação continuada e de renda mensal vitalícia e Inciso 7. Atendimento das despesas de operacionalização que visem implementar ações de assistência social. Parágrafo 1º. Os recursos de que tratam os incisos 1,
4 e 5 do caput serão transferidos de forma regular e automática, diretamente do FNAS para os fundos de assistência social dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, independente de celebração de convênio, ajuste, acordo, contrato ou instrumento congênere, observados os critérios aprovados pelo CNAS à vista de avaliações técnicas periódicas realizadas pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Parágrafo 2º. Os recursos de que tratam os incisos 2 e 3 do caput poderão ser transferidos de forma automática diretamente do FNAS para os fundos de assistência social dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, independente de celebração de convênio, ajuste, acordo, contrato ou instrumento congênere, conforme disciplinado em ato do Ministro de Estado do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Parágrafo 3º. Os recursos de que trata o inciso 6 do caput serão repassados pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome diretamente ao Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS, por meio de celebração de termo de cooperação ou outro instrumento definido em ato conjunto do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e do presidente do INSS. Parágrafo 4º. Os recursos de que trata o inciso 1 do caput também poderão ser utilizados pelos entes federados. Inciso 1. Para pagamento de profissionais que integrem equipes de referência nos termos do artigo 6º-E da Lei nº 8.742, de 1993, e, inciso 2, para capacitação de recursos humanos e desenvolvimento de estudos e pesquisas essenciais à execução de serviços, programas e projetos de assistência social. Parágrafo 5º. O FNAS poderá repassar recursos destinados à assistência social aos entes federados por meio de convênio, ajuste, acordo, contrato ou instrumento congênere, sendo vedado ao convenente transferir a terceiros a execução do objeto do instrumento. Artigo 5º. São condições para transferência de recursos do FNAS aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, Inciso 1. A instituição e o funcionamento de Conselho de Assistência Social. Inciso 2. A instituição e o funcionamento de Fundo de Assistência Social devidamente constituído como unidade orçamentária. Inciso 3. A elaboração de Plano de Assistência Social. E, inciso 4, a comprovação orçamentária de recursos próprios destinados à assistência social, alocados em seus respectivos fundos de assistência social. Parágrafo único. O planejamento das atividades a serem desenvolvidas com recursos do FNAS integrará o Plano de Assistência Social na forma definida em ato do Ministro de Estado do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Artigo 6º. Os recursos transferidos do FNAS aos fundos dos estados, Distrito Federal e municípios serão aplicados segundo prioridades estabelecidas em planos de assistência social aprovados por seus respectivos conselhos, observada, no caso de transferência a fundos municipais, a compatibilização com o plano estadual e o respeito ao princípio da equidade. Artigo 7º. O cofinanciamento federal de serviços, programas e projetos de assistência social e de sua gestão, no âmbito do SUAS, poderá ser realizado por meio de blocos de financiamento. Parágrafo único. Consideram-se blocos de financiamento o conjunto de serviços, programas e projetos devidamente tipificados e agrupados e sua gestão, na forma definida em ato do Ministro de Estado do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Artigo 8º. A prestação de contas da utilização de recursos federais de que tratam os incisos 1, 2 e 3 do caput do artigo 4º, repassados para os fundos de assistência social dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, será realizada por meio de declaração anual dos entes recebedores ao ente transferidor, mediante relatório de gestão submetido à apreciação do respectivo Conselho de Assistência Social, que comprovará a execução das ações. Parágrafo 1º.
Para fins de prestação de contas dos recursos federais de que trata o inciso 1 do caput do artigo 4º, consideram-se relatório de gestão as informações relativas à execução física e financeira dos recursos transferidos declaradas pelos entes federados em instrumento informatizado específico disponibilizado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Parágrafo 2º. A prestação de contas na forma do caput será submetida à aprovação do FNAS. Artigo 9º. A utilização e prestação de contas de recursos federais recebidos pelos fundos de assistência social dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, de que tratam os incisos 4 e 5 do caput do artigo 4º, observará o disposto em legislação específica. Artigo 10. Os recursos de que trata o inciso 1 do caput do artigo 4º poderão ser repassados pelos fundos estaduais, municipais e do Distrito Federal para entidades e organizações que compõem a rede socioassistencial, observados os critérios estabelecidos pelos respectivos conselhos. O disposto no artigo 9º da Lei nº 8.742, de 1993, e a legislação aplicável. Artigo 11. Os demonstrativos da execução orçamentária e financeira do FNAS serão submetidos à apreciação do CNAS trimestralmente de forma sintética e anualmente de forma analítica. Artigo 12. O FNAS atuará de forma integrada com as unidades de programação financeira do Ministério de Estado do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, de que tratam o inciso 2 do caput do artigo 4º, o inciso 2 do caput do artigo 11 e o inciso 2 do caput do artigo 17 da Lei nº 10.180, de 6 de fevereiro de 2001. Artigo 13. O Ministério de Estado do Desenvolvimento Social e Combate à Fome expedirá as normas necessárias para a execução deste decreto. Artigo 14. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 15. Ficam revogados os decretos número 1605, de 25 de agosto de 1995, e número 2529, de 25 de março de 1998. Brasília, 15 de agosto de 2012, 191º da Independência e 124º da República. Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União, de 16 de agosto de 2012.